Opa! Então, nesse vídeo aqui eu queria falar sobre como eu comecei no mercado de edição de vídeos, né? Quais equipamentos em específico eu usava e um dos grandes aprendizados que eu tive, né, nesses anos de carreira meu, do quão é importante você investir nos seus equipamentos. Ainda mais se você trabalha numa profissão onde o seu único equipamento de trabalho é o seu computador. Então é sempre importante você fazer upgrades das suas peças, das suas coisas, né? Bom, vou passar aqui para a tela do meu computador. Eu separei aqui, né, em alguns marketplaces, as peças do meu PC quando eu comecei a editar vídeos para gringos, tá? Era o meu PC que eu tinha, acho que eu comprei ele, na verdade eu ganhei ele, né, em 2015. Eu ganhei esse computador dos meus pais e foi com ele que eu comecei tanto a fazer os meus projetos solo, do meu canal no YouTube, as tipografias, etc, como também os primeiros projetos dos meus primeiros clientes gringos. Então a minha placa-mãe era uma Asus H61, né, 1155. Hoje em dia ela tá custando R$ 329. Essa era a placa-mãe do meu computador. De memória RAM, eu tinha dois pentes dessa memória aqui DDR3 da Kingston. Então eu tinha 18 GB de memória RAM. 18 não, desculpa, 16 GB, né? Eu tinha dois pentes de 8 GB. O meu processador era esse Intel Core aqui, i5, terceira geração, se eu não me engano, né? A minha placa de vídeo era essa daqui, RX 460 de 4 gigabytes. Hoje em dia ela tá custando R$ 350. Se a gente for somar aqui quanto que custava o meu computador na época, a gente pode somar aqui R$ 329 mais 105 mais 105, que era dois pentes de memória RAM, mais o meu processador, R$ 149, e mais a minha placa de vídeo aqui, que era 350. Então o meu computador, na época que eu comecei a editar para gringos, ele custava R$ 1.038. Isso em 2022. Em 2022 eu comecei a editar para gringos num computador de R$ 1.038. E bom, voltando aqui para tela cheia, basicamente a história é que eu comecei com o meu primeiro cliente gringo ali, que era o Nishi. Inclusive eu até mostro as conversas com ele no meu curso. E eu comecei a editar vídeos para ele e eu pedi, né, logo no segundo vídeo que eu editei para ele, eu pedi como pagamento que ele me enviasse algumas peças da cidade dele, né? Ele morava em Los Angeles, então ele ia comprar algumas peças ali no Facebook Marketplace de Los Angeles e enviar aqui pro Brasil. Além do Nishi, né, nessa época ali eu também já tava com outro cliente que era a Flux Academy, que é um canal de design gráfico aqui no YouTube, né? Design gráfico, freelancer, brand design, eles têm vários nichos ali, né? Vários professores também que fazem as aulas. E para esse canal, como eles gravavam numa câmera boa, 4K, tinha alguns projetos que eu demorava 8 horas para terminar o projeto, para terminar de renderizar, né? Então eu terminava o projeto ali e depois eu deixava mais 8 horas do projeto renderizando, porque era uma filmagem em 4K. Então era uma situação bem precária, né? Depois que esse meu cliente de Los Angeles, ele me enviou algumas peças, o processo ficou um pouquinho mais fácil, mas ainda assim não eram grandes peças, né? Se eu não me engano, ele gastou acho que US$ 200 nas peças. Porém, nos Estados Unidos as peças são muito mais baratas, então ele conseguiu comprar uma coisinha ali com um pouquinho mais de qualidade. E daí eu comecei a editar nesse novo computador e fiquei editando nesse computador durante, cara, um bom tempo ali, né? Vários clientes gringos eu editei nesse novo computador meu, que eu juntei, né, algumas peças do meu computador antigo ali de 1.030, mil e poucos reais, não lembro direito o valor, mas o meu computador de R$ 1.000, e juntei algumas peças, né, que ele me enviou ali por peças de US$ 200, né? Ele comprou uma placa-mãe nova, um pente de memória RAM, e a única coisa que faltava eu comprar era a placa de vídeo, então eu peguei um pouco de dinheiro que eu tinha feito ali com a edição de vídeos para esses meus primeiros clientes gringos e comprei uma placa de vídeo, né? Eu comprei uma 3060. Aí eu comprei. Daí comecei a usar essa placa de vídeo. Então esse era o meu setup, né? Então foi um upgrade legal, né? Considerando que eu comecei ali um equipamento muito defasado, era bem difícil às vezes editar, eu tinha muito problema do Premiere crashar, a timeline sempre travava muito, mas como eu já tava ali, né, desde 2015, desde 2016 editando vídeos, eu já tava meio que acostumado, né? Eu tava acostumado com um computador ruim, eu tentava extrair o máximo daquele computador para editar vídeos, né? Então era um processo complicado, até porque muitas das tipografias eram feitas no After Effects, então tinha bastante efeito e às vezes eu tinha até um certo bloqueio, né? Eu não conseguia fazer muitos projetos do jeito que eu queria, porque o meu PC não aguentava, né? Ele não aguentava o tipo de projeto que eu queria fazer ou os efeitos que eu queria colocar. Então eu era bem limitado, né? Mas daí eu comecei a editar para gringos, comecei a receber em dólar e comecei a ganhar um dinheiro para começar a investir em equipamentos. Porém, eu acho que eu não investi o suficiente, porque durante muito tempo eu ainda
ainda continuei, mesmo quando em épocas que eu já tava ganhando, cara, 10, 15 mil reais por mês, eu ainda tava com um computador bem ruim, porque eu tinha muito a mentalidade de eu tenho que me virar com o que eu tenho, né? Porque eu comecei com pouco, então eu tinha que me virar com o que eu tinha, entendeu? Então por isso que eu nunca fiz muito upgrade em equipamentos, e hoje eu vejo o quão importante é você investir no seu equipamento, principalmente quando você trabalha com a internet, trabalha no computador. Então, de tempos para cá, eu investi em um ar-condicionado, agora eu comprei um MacBook bom, né? Eu gastei 18 mil reais nesse MacBook. Poderia ter comprado um modelo ainda maior, né? Eu já teve muitos meses que eu ganhei mais de 30 mil reais, teve meses aqui que eu ganhei 200 mil reais, então eu poderia ter um computador melhor, mas eu comprei o que me atendia, o que me era útil no momento, né? Esse computador aqui, esse MacBook, ele é um M4 Pro, 24 GB de memória RAM, 500 GB de armazenamento e ele tem 16 polegadas, né, de tela. Eu peguei o modelo ali, né, eu não queria gastar mais de 20 mil reais no computador, então eu peguei o modelo que mais me atendia. Poderia ter comprado esse computador mais barato? Poderia, mas eu peguei ali porque eu queria rápido o negócio, então eu peguei numa loja de importados aqui da minha cidade e foi o melhor preço que eu encontrei. Mas enfim, eu acho que a mensagem que eu quero passar com esse vídeo aqui é que você consegue sim começar da onde você estiver, entendeu? Dificilmente hoje você vai ver alguém andando aí na rua com um celular de menos de R$ 1.000 no bolso, né? As pessoas já têm um celular melhor. Ao invés de eu comprar um celular na época, cara, eu nem tinha. Eu acho que eu tenho ainda os celulares que eu tinha aqui. Eu sempre guardo os meus celulares. Enfim, esse aqui foi o meu primeiro celular. Foi esse Samsung aqui. Eu nem sei qual que é o modelo dele, cara. Um Samsungzinho. Depois eu passei para um Moto G, daí eu usei esse aqui bastante. E depois eu comprei esse Xiaomi aqui, né? Eu não sei o modelo dele, eu acho um celular muito bom. Mas todos os meus celulares sempre foram muito baratos, né? Meu PC também sempre foi muito barato. Eu não tinha equipamentos de ponta para me ajudar no meu trabalho. Só depois, quando eu comecei a ter meus primeiros devaneios em criação de conteúdo, eu também gostava de... Eu queria aprender a mexer em câmera, né? Aprender mais como ser um filmmaker. Daí eu comprei um iPhone, né? Depois eu até comprei algumas outras câmeras baratinhas, não eram câmeras caras. Eu comprei essa Nikon aqui, né? Acho que é um ano atrás, quando eu queria começar a aprender a mexer em câmeras. É uma câmera super barata. Eu acho que eu paguei R$ 1.000 nela, porque é uma câmera bem antiga, mas serviu para eu aprender um pouquinho, ter umas primeiros passos ali com câmeras e etc. Hoje em dia eu uso aqui a DJI Osmo Pocket, né? Que é a câmera que tá me gravando agora. Foi uma câmera cara, mas eu acho que agora eu tô bem estável de equipamentos, né? Tenho essa câmera aqui, que é uma câmera boa, eu acho que eu paguei uns R$ 6.000 nela. Tenho esse microfone da Shure aqui, que eu paguei uns 2.000. E tenho também esse MacBook aqui de 18 mil reais. Todos os meus equipamentos somados não dá um mês do meu salário. Então eu sempre fui um cara que eu gosto de comprar as coisas úteis, entendeu? Eu compro coisas de qualidade, esses microfones. O microfone é de qualidade, a câmera é de qualidade, meus equipamentos de trabalho agora são de qualidade também, mas não são coisas super exageradas, entendeu? Eu acho que eu vim muito da mentalidade de me virar com o que eu tenho que fazer as coisas funcionarem com o que eu tenho, né? Eu sempre fui assim, com programas de edição, com o meu computador, né? Eu via vários tutoriais no YouTube de como deixar ele mais rápido, como limpar ele pra que ele tenha uma vida útil maior. Também com os meus programas da Adobe ali, eu via vários tutoriais de como otimizar o Premiere, como fazer as coisas funcionarem com o que eu tinha. Eu até tinha um pouco de dinheiro, eu poderia investir o dinheiro que eu tinha guardado em melhores equipamentos, e é um dos maiores erros que eu fiz da minha carreira, foi não investir em equipamentos melhores. Eu fiquei por muito tempo usando computadores ruins, que travavam, que a timeline era toda travada, e eu poderia há muito tempo atrás ter já comprado esse MacBook, né, e eu demorei muito tempo pra comprar. Eu juntei o quê? 700 mil reais editando, e só agora eu fui comprar realmente um computador bom pra editar. Mas isso também prova uma coisa: você consegue começar com pouco, você consegue começar com equipamentos ruins. Uma das coisas mais incríveis da internet é que você tendo acesso à internet, um computador bom, você tem todo o conhecimento necessário para começar as coisas. O legal é que quando você tá nessa etapa de fazer os seus primeiros 10, seus primeiros 100 mil reais, seu primeiro milhão, todas as instruções tem no YouTube. Tudo tem na internet. Todas as informações que você precisa encontrar tem na internet. Agora, quando você chega na casa de 10 milhões, 100 milhões, daí as coisas começam a ficar um pouquinho mais difíceis de encontrar, porque tem muito menos pessoa com esse tipo de resultado ensinando, entendeu? Então as coisas ficam um pouquinho mais exclusivas e não é mais tão fácil assim de encontrar as coisas na internet. Mas as coisas básicas, cara, como aprender a editar, entendeu? Como instalar o Premiere, como otimizar o seu computador, cara, isso tem na internet. Tudo bem, hoje em dia tem muito conteúdo na internet, é embaralhado, né? Por exemplo, eu criei o meu curso para organizar todos esses passo a passo para você conseguir editar para gringos e ganhar em dólar, né? Eu organizei lá tudo. Você pode ver que os módulos lá, eles são organizados por
etapas, né? Então você começa de uma etapa mais básica e vai cada vez para as etapas mais avançadas e termina nos impostos, né? Infelizmente tudo termina nos impostos, mas eu vou avançando lá para realmente que as pessoas consigam entrar no meu curso e ter uma visão geral de tudo que eu aprendi nos últimos anos editando vídeos. Foi esse o meu intuito. E lá eu mostro várias coisas, né? Tem o roadmap também, onde eu mostro os meus primeiros clientes. Então eu mostro como que eu prospectei esse meu cliente de Los Angeles, né? Que foi o meu primeiro cliente, que me ajudou a comprar os equipamentos. Eu mostro como eu prospectei todos os outros clientes até o meu cliente atual, que é o Skids. Eu também mostro onde eu encontrei ele, como que eu prospectei ele, como que eu fiz as negociações e quanto que eu cobrei. Mas eu acho que o mais interessante da minha história aqui é que muitas pessoas têm computadores bons em casa e só usam pra jogar. Eu não culpo elas. Eu também usei muito meu computador pra jogar. Jogava Minecraft, jogava League of Legends. LoL acho que foi o jogo que eu mais joguei na minha vida inteira, né? Eu jogo LoL desde 2016. Não jogo mais, faz uns 2 anos que eu não jogo mais LoL, né? Eu fiquei uma fase ali no TFT e depois eu parei. Mas jogava CS, jogava LoL. CS também, cara. Porra, eu joguei por bastante tempo. Inclusive com o CS foi o primeiro jogo que eu tive o contato ali com casas de aposta, né? Porque tinha as skins ali e dava pra você apostar as skins, etc, né? Mas depois os sites foram todos derrubados, né? Porque chegou, acho que legislações novas nos Estados Unidos quanto a casas de aposta e os sites de CS estavam nesse incluídos, né? Uma aposta e eles foram, a maioria foi derrubado. Não sei direito como que é esse mercado hoje em dia, porque eu já não acompanho há muito tempo. O meu computador antigo, inclusive, não ficava no meu quarto, tá? Esse daqui nem era o meu quarto, tá? Eu dormia junto com o meu irmão no mesmo quarto que ele, né? A gente tinha uma beliche lá, não acho que era um sofá-cama assim que a gente dormia. Isso muito antigamente. E o meu computador, né? Esse computador meu que eu comecei a editar de R$ 1.000 aí em 2016, ele ficava na sala. É uma sala muito aberta, né? Ela tem um teto muito grande, é tipo aqui fora, entendeu? Se eu sair da porta aqui agora vai ter essa sala e o computador ficava lá. E era muito assustador, porque tipo tinha a sala e atrás da sala tinha uma escada, entendeu? E tinha um teto gigantesco lá no alto. E eu achava muito assustador ficar mexendo no computador lá de noite. Então, normalmente os horários que eu mais usava o computador, eu chegava da escola ali, né? Meio-dia, 1h da tarde, né? Eu saía da escola meio-dia e 20, e daí chegava em casa 1 da tarde e ficava no computador até chegar de noite. Era basicamente essa a minha rotina, né? Então, na tarde ali eu editava vídeos, eu jogava com os meus amigos no Discord, né? Na verdade, antes do Discord a gente entrava no Skype, depois teve o TeamSpeak. Eu acho que o TeamSpeak veio até antes do Skype, né? Daí teve o Skype, daí teve o Curse e daí teve o Discord, né? Teve um breve período ali que a gente usou o Curse. E, né, além de jogar os jogos, eu sempre estava, sem pensar muito, né, investindo em realmente uma habilidade que poderia me trazer dinheiro no futuro, que era a edição de vídeos. Eu fazia por hobby, né? Eu transformei o meu hobby em algo que poderia me trazer dinheiro. Mas eu comecei como um hobby. Eu gostava de fazer as tipografias, na minha escola tinha o Jornal Falado, eu editava o Jornal Falado. Qualquer projeto da minha escola que precisava de um vídeo para ser feito, sabe, os professores, as outras pessoas ali da escola sempre vinham para mim, né? Até colegas de classe ali perguntavam se eu podia editar alguma coisa para eles sempre, né? Eu era o cara do vídeo ali, precisava de algum vídeo para ser editado, é só chamar o Vitor Romão ali que ele entende das paradas. E até com o programa de edição, né? Eu sempre me virei com o que eu conseguia, cara. Até pouco tempo atrás eu usava o Premiere craqueado, entendeu? Porque eu comecei ali com o Camtasia, que era um software de graça, mas é um software horrível de edição de vídeos. Depois eu fui ali pro Sony Vegas e eu acho que nessa época aí, eu não lembro se existia o DaVinci ainda. Mas hoje em dia a gente tem a opção do DaVinci aí, que é um software de edição bem completo de graça, mas eu ainda recomendo você começar com o Premiere, por ser o padrão do mercado internacional, entendeu? Então, a maioria dos gringos, quando eles vão contratar, sempre rola uma perguntinha de qual software você usa, e às vezes você pode não passar num processo seletivo porque você usa um software que não é o Premiere. Se for o Vegas, hoje em dia não é mais Sony Vegas, né? É só Vegas, ainda dá, porque tem bastante editor no mercado que usa o Vegas e tranquilo, mas a maioria usa o Premiere, porque às vezes você trabalha em conjunto com outros editores, né? Por exemplo, na empresa do UI Stream, às vezes eles dividiam etapas ali, então um editor ele cortava o vídeo e o outro editor ele colocava os efeitos e as coisas. Então os dois editores precisavam estar usando o mesmo software, porque senão eles não iam conseguir abrir o arquivo de edição. Então, ali no UiStream, por exemplo, se eu usasse qualquer outro software que não era o Premiere, eu não conseguiria ter aquele emprego. Inclusive, quando eu comecei a editar vídeos para gringo, como eu vim da época da tipografia, eu usava muito After Effects, né? Eu fazia as tipografias no After Effects. E os primeiros vídeos que eu editei ali, eu fazia pelo After Effects, cara. Eu editava vídeos de 10, 20 minutos no After Effects, o que é uma completa insanidade, né? Só um cara muito mal da cabeça faz uma porra dessas. Mas eu fazia. E depois eu percebi
ali conhecendo melhor o mercado gringo, que era muito necessário eu usar o Premiere para eu conseguir melhores jobs e melhores oportunidades e passar em mais processos seletivos. Então eu migrei pro Premiere desde então e hoje em dia eu malemar uso o After Effects. Às vezes eu uso o After Effects para fazer um rotoscope ou alguma coisa assim, ou se precisar de algum motion, alguma coisa assim, talvez eu use o After Effects, mas eu sempre tento manter todos os projetos no Premiere, fazer tudo no Premiere. É muito mais fácil e tem aquele negócio do Premiere que você consegue linkar composições do After Effects nele, mas às vezes ela buga, às vezes você precisa mandar o arquivo para outro editor, às vezes dá uma bugada também nessa parte, então eu prefiro manter 100% do projeto no Premiere. Fica muito mais fácil hoje em dia no fluxo de trabalho ali, inclusive em projetos que eu preciso trabalhar em conjunto com outros editores, né? Então é muito mais fácil manter tudo ali no Premiere, que daí não dá erro nenhum. Eu acho que o que muito adolescente não percebe é que eles têm uma máquina de fazer dinheiro na frente deles, cara. As pessoas que têm um computador, elas têm a oportunidade de fazer dinheiro com aquele equipamento, né? E muitas vezes elas usam para apenas entretenimento, mas poderia ser uma fonte de renda. Você pode se especializar em algum serviço e vender esse serviço. É a melhor maneira de você juntar um patrimônio inicial ali, né? Você prestar serviço para outras pessoas. Ainda mais se você conseguir prestar em dólar, porque daí você ganha uma moeda forte e consegue subir o seu patrimônio muito mais rápido. Então, para quem tá dando os seus primeiros passos ali, juntando os seus primeiros milhares de reais, é muito interessante você aprender um serviço, aprender inglês e prestar esse serviço para o exterior. E todas essas etapas podem ser feitas online hoje em dia. Eu aprendi inglês numa escola presencial, mas hoje em dia eu acho que eu teria aprendido numa escola online mesmo, talvez. Até porque, quando eu estava terminando o meu curso de inglês, ali perto de 2019, final de 2019, começo de 2020, esse último ano ali de 2020, eu fiz as aulas de inglês, né, da minha escola completamente online, porque a escola estava fechada. E eu não vi muito problema em fazer as aulas online, cara. Eu até gostei de fazer as aulas online. Eu nunca tinha feito aula de inglês online, eu fiquei ali praticamente um ano fazendo as aulas e foi muito de boa. Eu gostava de estudar em casa inglês, né? Eu queria passar naquelas provas, né, a TOEFL, tem também a Cambridge. Eu passei na da Cambridge e eu estudei muito para essas provas, né? Eu estudei muito inglês para essas provas, para conseguir passar ali e conseguir meu certificado. Hoje em dia eu descobri que esse certificado não serve pra porra nenhuma. Mas, na época foi interessante porque eu peguei o gosto ali de estudar a língua e aprendi muito sobre inglês, né? Mas a época que eu mais aprendi inglês na minha vida foi conversando com gringos. Foi no dia a dia, foi na prática. Foi ali que eu peguei realmente o feeling de como é falar inglês como um fluente. E hoje em dia o meu inglês é muito melhor do que quando eu fiz a prova lá de Cambridge, há sei lá quantos anos atrás. Porque eu tinha que engajar em conversas, eu tinha que fazer reuniões, eu tinha que responder mensagens, tudo em inglês. Então eu tive que aprender inglês na prática, na força ali, né? Eu tive que entender algumas gírias que ele falavam, às vezes nas primeiras calls que eu fiz ali em inglês, tinha algumas partes que eu não entendia direito, mas depois de, eu acho que um ano, né, fazendo isso regularmente, todo dia, daí eu peguei bastante prática e comecei a ficar muito bom em inglês. Hoje em dia eu consigo me comunicar com qualquer americano, com qualquer sotaque, sem problema nenhum, eu consigo entender tudo. E uma das coisas mais legais quando você fica fluente em inglês é que os seus pensamentos começam a vir em inglês, cara. É muito louco isso. Às vezes tem muitas conversas que eu tenho comigo mesmo, né, sozinho, que eu tenho a conversa inteira em inglês na minha cabeça, entendeu? Eu começo a pensar em inglês. Às vezes eu penso em palavras em inglês, eu penso em expressões em inglês. Então é muito interessante isso, né? Hoje em dia eu me sinto realmente uma pessoa bilíngue pelo fato de que o inglês está presente nos meus pensamentos, às vezes de maneira não intencional, né? Às vezes eu nem quero pensar em inglês, mas eu continuo pensando em inglês. Às vezes até porque eu sinto que em alguns momentos eu acho que é mais fácil eu pensar em inglês. Eu não sei porquê, mano, mas realmente chega um ponto ali, hoje em dia tem certo pensamento, certas conversas comigo mesmo, que eu gosto de fazer elas em inglês porque eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil. Eu acho que o português ele é difícil de falar às vezes. E o inglês ele é muito mais enxuto, sabe? Ele é muito mais. As palavras são menores, então eu gosto disso. Eu gosto de pensar em inglês. Eu também gosto de conversar em inglês, é interessante. Mas eu acho que a coisa mais importante hoje em dia, ainda mais com todo esse acesso a informações que a gente tem, é você começar, independente do momento que você esteja. Eu comecei com um computador de R$ 1.000. E eu fiz esse computador de R$ 1.000 se transformar em R$ 700.000 na minha conta bancária. Apenas reinvestindo o dinheiro que eu ganhei. Pegando o recebimento ali, o pagamento, né, dos clientes gringos e investindo em equipamentos melhores e buscando clientes melhores. É muito louco pensar de como eu saí ali, né, em 2022 com um PCzinho de R$ 1.000 e consegui em 3 anos comprar um Mac.
comprar uma câmera boa, botar um monte de dinheiro na minha conta bancária, simplesmente porque eu comecei. Eu comecei com um PC ruim, eu demorava 8 horas para editar um vídeo e eu não ligava, eu fazia mesmo assim. Eu acho que essa é a mensagem mais importante, né? É você usar as ferramentas que você tem a seu favor para fazer mais dinheiro. E ser esperto também. Porra, esse negócio de pedir umas peças para alguém que mora em Los Angeles e consegue comprar peças mais baratas, porra, isso foi uma jogada muito boa minha, né? Porque se eu fosse comprar as peças que ele me enviou aqui no Brasil, ia demorar um tempo para eu juntar aquela grana. Mas lá ele comprou por, sei lá, cara, 5 vezes menos, entendeu? Era muito mais barato que aqui no Brasil. É impressionante. Bom, mas eu acho que é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo, né? Se você quiser um conteúdo mais aprofundado da parte de edição de vídeos, onde eu realmente pego na sua mão ali e te guio em todo o processo, tem o meu curso aqui na descrição. Ou, se você tiver alguma dúvida, também me chama no Instagram que eu sempre respondo todo mundo.